Olá, no Direito Sem Fronteiras continuamos a falar sobre a saída oficial do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. Neste programa, vamos saber qual o reflexo da medida para a política interna dos países que formam o Reino Unido. O Reino Unido é formado pela Inglaterra ao sul, a Escócia ao norte, o País de Gales e a Irlanda do Norte. É governado por um sistema parlamentar e uma monarquia constitucional. Tem como chefe de Estado a Rainha Elizabeth II e a sede do governo fica em Londres, a capital. O Brexit pode reacender um antigo conflito histórico entre as duas Irlandas. E a questão agora é estratégica. Como manter aberta a fronteira na ilha da Irlanda, que ainda faz parte da União Europeia, e restringir o acesso à Irlanda do Norte? Na Escócia, a primeira-ministra Nicola Sturgeon pediu ao governo do Reino Unido para negociar a transferência de poderes para o parlamento escocês, o que permitiria ao país organizar um referendo de independência em 2020. O apoio à independência aumentou para 52% na Escócia, o nível mais alto desde o referendo de 2016 sobre o Brexit, de acordo com uma pesquisa realizada pouco antes do Reino Unido deixar a União Europeia. A pesquisa foi realizada entre 28 e 31 de janeiro para o jornal pró-independência escocês The National. Os britânicos também não poderão mais concorrer a postos no funcionalismo público em Bruxelas, sede da União Europeia. Muitos tiraram dupla nacionalidade para manter o direito. Em meio ao Brexit, outra ruptura abalou a coroa e súditos britânicos. Em janeiro, Meghan Markle e o príncipe Harry, duquesa e duque de Sussex, anunciaram que não iriam mais representar oficialmente a Rainha Elizabeth e receber dinheiro público para cumprir deveres reais. O chamado Megxit foi confirmado por meio de comunicado do Palácio de Buckingham. Problemas sérios na coroa. E nós continuamos aqui com os nossos convidados que participaram do primeiro programa. Hanna Gomes, especialista em Direito Internacional Privado, e Roberto Daledoni, doutor em Direito Internacional. Mais uma vez, obrigado por permanecerem conosco aqui neste debate. O Boris Johnson, no meio dessa situação toda do Brexit, prazo vencido em janeiro, ele tem aí alguns meses para fazer todos os ajustes necessários, mas ele tem uma postura meio ácida em relação à imprensa, especialmente a um ícone da imprensa britânica, que é a BBC, que funciona com a ajuda de fundos do governo. E ele pretende cortar esse patrocínio. Como é que você analisa isso? Pois é, Bob, obrigado pelo convite novamente, prazer estar de novo aqui com você. O Boris Johnson é um jornalista, né? Ele era um crítico do jornal, um analista político que tinha um relativo sucesso, foi processado por ter disseminado uma espécie de fake news e tal, e se tornou essa figura que é o Boris Johnson. O que me parece curioso é uma pessoa que tem esse perfil resolver atacar a BBC. Só que talvez o que a gente precisasse analisar é um pouco a plataforma política em que isso se inseriu. E a BBC, embora seja benquista por boa parte da população britânica, também tem lá os seus críticos, sobretudo o fato de contar com incentivos pesados do governo. Então, como forma de uma plataforma política que, de novo, buscava algum tipo de eleitor que não estava aparecendo no radar, lançou-se essa iniciativa e a ver se vai ser bem sucedida. O que se diz lá na Inglaterra é que a BBC de Londres, desde o começo da história do Brexit, passou a ver o tema com um certo preconceito. Que ela foi parcial na sua cobertura e continua sendo parcial. E aí o Boris Johnson falou, eu vou tirar dinheiro dessa gente. Sim, apesar, como o doutor falou, haver uma resistência também da população, da comunidade, com relação a esses incentivos e essa parcela de verba que ela recebe, ela também foi contra quem entrou, né, contra a ideia que ele vinha trazendo, porque o Boris Johnson mesmo disse que ele só veio para tratar de Brexit, né, que depois ele ia ver o que ele ia fazer com o resto do tempo que lhe sobrasse, foram palavras dele. O objetivo dele principal era esse. E como jornalista, ele não se viu apoiado por um dos principais meios de comunicação,
Então, acho que intimamente ele esperava um certo apoio, né? Nem que fosse com críticas menos ácidas, mas como jornalista e como parte integrante daquela categoria, ele acreditava que receberia um maior apoio, o que não foi. E aí o trabalho dele como Prime Minister foi muito mais pesado, né? Por não ter o apoio do maior veículo de comunicação ali, principalmente na cidade de Londres. Então, acho que a crítica maior aí dele para com a BBC é essa mágoa pessoal aí que ele deve carregar, mas também de demonstrar para a sociedade que ele vai cortar gastos que não precisam ter, que o Estado não precisa ter. Se é uma empresa privada, um veículo de comunicação, tem o apoio do Estado, do governo, mas não verba. Acho que é uma forma dele se tornar mais popular. De que maneira essa situação das relações externas do Reino Unido com a Europa, Estados Unidos e o restante do mundo pode impactar internamente? Nós temos uma lista, a entrega do Boris Johnson nesses meses que temos até dezembro de 2020, é uma entrega, eu diria, nunca vista antes na história recente do Reino. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. E isso se agrava se a gente comparar como votaram essas regiões integrantes do Reino Unido, os países integrantes do Reino Unido. A Escócia e a Irlanda do Norte votaram majoritariamente contrário ao Brexit. Já Gales e a Inglaterra votaram favoravelmente, inclusive uma região de Londres que acabou votando contra mais, né? Agora, como que interesses tão díspares, que são regionalizados e que contam com um perigoso apoio político dessa regionalização, conseguem ser conciliados? Essa é a fórmula que ele vai ter daqui para frente. Lembrando que ele tem algumas dificuldades. A primeira é essa que a gente viu na reportagem. A Escócia, ela recebe uma parcela de autonomia do parlamento britânico para decidir coisas que lhes são próprias. Uma das coisas que ela não tem autonomia para decidir é exatamente se vai ou não permanecer integrando o Reino Unido. A questão de se fazer um plebiscito para isso é um tema que compete exclusivamente ao parlamento britânico. O Johnson já disse que não vai permitir um outro referendo. Já houve um, né? Já houve um em 2014, que acabou sendo contrário à secessão da Escócia em relação ao Reino Unido. Agora, a população está favoravelmente pedindo mais um. Como que ele vai conseguir acalmar essa pressão? É um primeiro dos desafios políticos que ele vai ter em relação a um desses países. O da Irlanda do Norte talvez seja ainda mais tenso, porque, vamos lembrar, o acordo que o Reino Unido formula com a Irlanda do Norte, lá no Tratado de Belfast, os acordos da Sexta-feira Santa, são acordos que estão ligados a essa expansão internacional da Irlanda e também do Reino Unido. Então, um dos principais marcos desse acordo da Sexta-feira Santa era exatamente que a fronteira física da Irlanda do Norte com o restante da Irlanda desapareceria. Então, agora, como desapareceu. Como de fato desapareceu. E agora pode voltar. Inclusive está no plano que o Boris Johnson apresentou para retirar o que no plano da Theresa May era o chamado backstop da Irlanda. É uma cancela, né? Exatamente. Assim. Tinha uma certa engenhosidade da Theresa May ali de conseguir fazer com que, por meio desse backstop, o Reino Unido mantivesse uma fronteira seca com a União Europeia. Porque hoje não existe mais, hoje essa fronteira não existe, com o Brexit essa fronteira ficaria uma fronteira marítima. Agora, se a Irlanda do Norte integra de fato o Reino Unido, com a Irlanda integrando a União Europeia, essa fronteira precisa ser remarcada. Vai precisar de duas, né? Exato. Uma marítima para entrada na Irlanda do Norte, tá certo? E outra da Irlanda do Norte para a República da Irlanda. É uma rua de 8 metros de largura, né? Uma estradinha que tem ali. Agora, a questão da Escócia, eu acho que é uma questão que talvez tenha também uma pegada mais forte em termos de ressentimento. Todo mundo viu o filme Coração Valente, Braveheart, né? Eles são guerreiros por natureza. A genética da Escócia é uma genética de combate, né? Isso, até numa série recente sobre o Império Otomano, alguém diz lá,
em qualquer ambiente de guerra do mundo, haverá um escocês. Não se preocupe, ele estará lá, em posição-chave, sabe o que é uma guerra. E a questão da primeira-ministra escocesa, recentemente, agora, logo depois do vencimento do prazo do Brexit, ela disse, Europa, logo, logo estaremos juntos de novo com uma Escócia independente. Você acha que dá para ter uma independência na Escócia? Olha, eu acho que realmente é um processo bem complexo e complicado, né? O Boris Johnson precisa arrumar a casa primeiro, para depois pensar em como ele vai se colocar, né, para a comunidade europeia e para a comunidade internacional. O tempo é curto, né? Essas negociações são muito complexas, muito longas, e a situação da Escócia, ela demonstra aí a fragilidade organizacional dentro do Reino Unido, né? Nós temos essa questão da Escócia, nós temos a questão das Irlandas e nós temos também o país de Gales, que se sente um pouco prejudicado com relação às a sua representatividade dentro do Reino Unido, né? Ele se sente colocado embaixo do tapete, como se não tivesse soberania, como se não tivesse nenhuma autonomia, o que ele de fato tem. Mas ele é subjugado ali pela Inglaterra, dentro, né, do Reino Unido. Salvo engano, é a região mais pobre do reino. Exato, é a região que mais depende, mas também que mais tem sistemas econômicos simples que ajudam no sistema macro de economia da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. A primeira-ministra Nicola Sturgeon, no dia da ruptura, da saída, que foi no dia 31 de janeiro de 2020, ela manteve a bandeira da União Europeia na sede de governo. Isso é provocação ou é um abraço? É simbólico. Simbólico de quê? Pois Vamos para cima? É simbólico do capital político que eles têm. Vamos lembrar que a Escócia e o Partido Escocês foi majoritariamente eleito nessas últimas eleições na sua representação que tem no parlamento. Então, essa plataforma da Escócia de pedir referendo para um novo plebiscito, né, de pedir autorização para realizar um novo plebiscito, de invocar a interrupção do Brexit, o desfazimento do Brexit e de desafiar o reino, é uma posição que dá voto. Então, se tem um ganho político com isso, tem um cenário em que isso precisa ser acomodado. Há, de novo, a chance de um novo referendo. Se houver esse referendo, as pesquisas hoje indicam que a chance da Escócia sair do Reino Unido e voltar para a União Europeia aumentam. Então, a fragilidade britânica, de novo, voltaria à tona. Impediria o andamento do acordo com a União Europeia, né? Sem dúvida. Então, Mas em que medida impediria? Porque ela teria que se voltar às suas questões internas, para então se apresentar, em qual configuração ela iria se apresentar para a União Europeia e para os outros blocos econômicos, para os outros países. E esse é o grande drama dessa negociação. Não é só uma questão de, vamos fazer aqui um novo debate em quais acordos que a gente vai voltar a concordar. Não, o que a Inglaterra tem que fazer, o Reino Unido tem que fazer, é apaziguar a situação interna, buscar uma nova identidade de que significa ser britânico no mundo de hoje e, com tudo isso correndo, porque o relógio está contando, negociar com a União Europeia é um tratado que é extremamente complexo. Lobby e as posições de diversos setores, lobbies regionais, vão ser postos no parlamento e a situação de dificuldade vai ser colocada. Só que ele vai ter que entregar contra o relógio. É isso. A gente volta daqui a pouquinho, logo após o nosso break. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre o Brexit e as consequências para o próprio Reino Unido. O Boris Johnson já falou, as pessoas ligadas ao Partido Conservador também já falaram que não querem que a Escócia se desligue do reino, tenha independência.
E o Boris Johnson fala, ele não justifica muito bem por que ele não gostaria que a Escócia permanecesse. Me parece que ele, como chefe do governo, fala um pouco pela rainha. Quer dizer, a saída da Escócia poderia rachar o Império Britânico. Sim, tanto essa vontade de transparecer como uma unidade para os países membros da União Europeia, quanto para os outros países, outros blocos econômicos, o que traria uma fragilidade para aquela região. Ou seja, refletindo aí na saída de investidores, na saída de empresas, demonstrando que o terreno não é tão seguro quanto eles querem aparentar. Né? E uma série de desavenças e questões políticas sendo questionadas geram aí uma confusão em como ela se apresenta para esse novo mercado europeu que ela vai querer participar. A questão da Escócia, a gente precisa lembrar que, por enquanto, ela está pedindo, ela está solicitando. Né? Como o Bob sempre trouxe, a Escócia ela tem um sentimento beligerante, ela tem força para tal. Né? A gente precisa lembrar que a Escócia ela tem uma representatividade na população da Grã-Bretanha e do Reino Unido, por consequência, e na economia. Ela tem força e ela sabe a força que ela tem, ela sabe usar. Tanto é que a maioria do parlamento britânico está formado aí por escoceses. E isso faz com que aquelas decisões sejam mais favoráveis a eles. Se a Escócia bater o martelo que ela quer poderes para o parlamento escocês definir se haverá ou não um referendo, coisa que a Nicola Sturgeon já pediu ao parlamento britânico, o parlamento escocês quer uma independência para ver se haverá ou não um referendo sobre a independência. Eu continuo duvidando dessa capacidade de entregar. É certo que o Boris Johnson tem uma força política imensa, uma maioria conservadora esmagadora no parlamento, capaz de bloquear todos esses pedidos que eventualmente sejam feitos pela Escócia. Mas é lógico que existe um limite, né? O sistema político, ele precisa absorver... Existem as ruas, né? Exato. As manifestações de rua. Exato. Né? Então, o sistema político precisa, de alguma forma, ser responsível a essas críticas que vão chegar e que podem minar a força que hoje ele tem. Inclusive, a primeira-ministra gostaria de colocar esse referendo em pauta no parlamento escocês já em 2020, ou seja, antes da definição do Brexit. Então, isso pode ser uma pedra no sapato do primeiro-ministro. Sim, com certeza, né? Como a gente vem reafirmando, vai ser mais um ponto de preocupação para o Johnson, né? E para a União Europeia. Como que a Bretanha e o Reino Unido virão com propostas, sendo que ela própria não está definida? Né? Com que tipo de capital ela vem, com que tipo de porcentagem e propostas ela vem para a indústria, para a indústria automobilística, por exemplo, para a indústria de pesca, que é muito forte na Escócia, se eles mesmos não sabem como definir, como lidar com os problemas internos. Então, mais uma vez, isso gera um campo muito sensível e que pouco demonstra segurança para quem quer investir, para quem quer permanecer no Reino Unido. Tem um outro elemento aí que é comum aos reinos que estão sendo, digamos, divididos, que estão desaparecendo, que é o casal Meghan e Harry. Sim. Que abriram mão da realeza. Sim. Isso não é um sinal de ruptura, de fim de Reino Unido? Bob, que é tão complexa essa história, tem um drama pessoal que eu acho que que eu não teria nem condições de entrar, respeitando as decisões, inclusive o símbolo que a Meghan se torna de tentar buscar construir o que ela entende como sendo o projeto de vida dela. Agora, o que me desperta curiosidade nesse debate é que no momento em que o Reino Unido precisa definir qual é a sua identidade, a sua cultura, vamos colocar nesses termos, e aponta como sendo a monarquia um desses principais elementos, a monarquia está se desfazendo. Então,
quando o Reino Unido quer se tornar mais Reino Unido, menos chance ele tem de se tornar aquilo que ele estava esperando. Então, esse drama do casal e essa ruptura com a família real, eu acho que é bastante simbólico, né? Para esse momento em que o Reino Unido está se voltando para si mesmo, para dizer quem somos nós, o que queremos, o que vai acontecer daqui adiante. Se a gente analisar, por exemplo, histórias de outros impérios e tal, o Império Romano, o Império Otomano, sempre houve um drama familiar ali. E a própria coroa britânica, sim, que é recheada de histórias, o próprio Hamlet, enfim, mostra isso com muita clareza na dramaturgia, etc. Sempre existe uma ruptura familiar, uma desavença, eventualmente até algum crime, algum homicídio, mas em certo momento o império era maior que tudo isso. Aparentemente, nesse começo praticamente da terceira década do século XXI, uma briga de casal, uma discussão sobre preconceito da mulher de um membro da família real, faz com que esse casal saia da realeza, abra mão de todos os benefícios e expõe a coroa internacionalmente. Em outros momentos isso seria impensado, né? Não se nem cogitaria a ideia. Mas o próprio pensamento de que as instituições monárquicas, os compromissos da rainha não são mais afetos a Harry e Meghan, não nos interessam mais enquanto casal, enquanto unidade familiar, demonstra a ruptura, né, a fragilidade desse pilar do Reino Unido. A monarquia é um símbolo, né? Ela não toma decisões políticas, ela não interfere, apesar de saber, apesar de assinar documentos, ela não toma posições políticas, mas ela mantém aquele sentimento de unidade, a tradição cultural, religiosa, né, dentro do Reino Unido, e isso vem demonstrando a fragilidade que se encontra no momento atual. Como o doutor bem disse, no momento em que mais o Reino Unido quer ser unido, mais ele vem demonstrando suas fragilidades. E por ser um membro da família real, não ser capaz de ser meio membro da família real, ou semi-príncipe, semi-representante, há aí sim a ruptura. E aí a gente vem para as questões econômicas, né? Como que essa situação vai se dar de forma prática? Como haverá essa ruptura? Afinal, a pessoa pública, ela pode se despir de toda essa bagagem que ela traz? Infelizmente, eu acredito que não. Como que ele vai gerir isso? Quais as consequências? Quais os atos que ele... Financeiras, inclusive. Financeiros. A segurança dele, porque mesmo não tendo o título... Cria uma guerra diplomática. Tem o traço sanguíneo, né? A guerra diplomática que o próprio Canadá já falou. Tá, eles vêm morar aqui, mas eu que vou ter que cuidar deles? O Canadá faz parte. Juridicamente... Mas as economias, né, são diferentes. De uma perspectiva legal, né, o que essa ruptura gera, pode ser encaminhada, é o seguinte: a coroa britânica, ela tem um formato duplo. Ela é tanto a palavra que a gente usa para designar o Estado, a monarquia, seria uma espécie de união, como a gente designa aqui no Brasil, quanto para a própria pessoa que ocupa a coroa. E essa dualidade se reproduz nos regimes jurídicos a que elas estão submetidas. Então, é possível que a coroa tome decisões que são absolutamente públicas, aliás, é necessário que ela o faça, mas que a rainha, por exemplo, mantenha propriedades e direitos que são individuais e privados, particulares. É com base nessa separação que alguns dos direitos vão ser mantidos pelo casal. Autonomia. O príncipe Harry e a Meghan Markle. É por meio dessa separação que alguns dos bens, algumas das formas de viver que eles têm, vão continuar sendo possíveis. Exceção às obras feitas na casa do casal. Perfeito. O resto aí... 20 milhões, alguma coisa assim de libras, uma fortuna. Ele vai ter que pagar, por exemplo, o aluguel dessas... Não seria o Minha Casa Minha Vida, mas é uma coisa que vai pesar no bolso dele. A gente não consegue nem dimensionar, mas é parte do que eles acordaram, é devolver o que eles recebem ou que recebiam de imposto
contribuintes britânicos. Nesse caso, nós temos alguns meses pela frente até dezembro, né? A família apresentando essa rachadura, né? Essa fissura familiar atinge a coroa britânica no momento em que o Reino Unido promove e provoca uma outra ruptura, que é a saída da União Europeia. Qual é a chance disso dar certo? Eu, infelizmente, por todo conhecimento e perspectiva que eu consigo enxergar, eu estou do lado dos pessimistas. Eu acredito que, no melhor cenário, será preciso mais tempo, né, para o Reino Unido se organizar internamente e que ele se apresente, mostre um projeto bom, que seja atendível aos interesses da União Europeia para que seja recebido, porque também tem isso, ele precisa ser aprovado, né? Não vai ser qualquer proposta que eles vão apresentar que será reconhecida pelo Parlamento Europeu. Tem que devolver dinheiro, né? Tem que devolver 50 bilhões? 70 bilhões, 70 bilhões de libras ele precisa devolver, que são taxas, impostos, né? Um divórcio caro, né, doutor? É um tanto caro. Você está otimista em relação a dezembro de 2020? Não. Não está? Não, nem um pouco. Eu acho que o cenário de saída é praticamente irrealista, dada a complexidade dos temas que eles têm a tratar. E acho também que a conta deve ser muito cara. Isso não significa que não possa dar certo. Só acho que os dados têm indicado que, em termos econômicos, essa não é a solução de curto prazo. Quem sabe, no longo prazo, isso ocorra. No que tange ao casal, né, a separação dos dois, eu sei que essa é um debate que tem um conteúdo de comunicação muito grande. Sim, né? É uma sim. disputa que, na verdade, a gente nem sabe muito bem o que está acontecendo. Mas tal como posta, que é uma espécie de um casal que está buscando a sua própria autonomia para ir buscar a sua própria identidade, eu, sinceramente, torço que dê tudo certo para eles. Talvez essa seja a moral que eu possa indicar para o Brexit também. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Agradeço muito a participação de vocês nos 2 programas que nós tratamos aqui sobre o Brexit. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.